Pessoal, bom dia. Quem está falando é o Alan. Eu estou aqui junto com o professor Vitz e mais o pessoal aí convidado para assistir esse nosso webinar, tá? Que a gente vai falar um pouco aqui sobre a questão da eliminação de documentos físicos nas empresas, tá? Nas organizações, e como transformar as empresas em empresas paperless, ok? Acho que a gente já pode dar início, né? Bueno, vamos começar falando assim, né? Que toda organização, né, de uma forma ou outra, ela possui, né, sempre documentos, sejam eles físicos, digitais ou digitalizados, tá? E, bom, os documentos físicos, como eles, o próprio nome já sugere, né, são aqueles documentos que as organizações mantêm em papel fisicamente. Os documentos digitais são aqueles que são gerados, né, ou seja, aqueles que já nascem desde o seu início de uma forma digital. E também a gente tem os documentos digitalizados, né, que são aqueles que são transportados do meio físico para o meio digital. Tá? Então, a gente vai focar bastante nessa questão de transformar esses documentos físicos para os digitais, mas também vamos falar dos documentos que já nascem de forma digital para transformar a empresa cada vez uma empresa mais paperless, né? Sem o tratamento do documento físico. Aí vamos começar aí startando aqui, né? Assim, por que é importante, né, a gente eliminar o papel nas empresas, né? O documento físico na empresa? A gente começa falando um pouco sobre a redução de custos, né? E quando a gente fala assim em redução de custos, fica um pouco conflitante, porque a pessoa pensa, poxa, mas para mim implementar um processo para digitalizar, eu tenho custos, né? Mas quando a gente fala em redução de custos na eliminação do documento físico, a gente está falando muito em referência à ineficiência operacional, porque um documento físico ele tem uma série de ineficiências na questão da operação da empresa em relação a um documento digital. Tá? Aqui são outros pontos que a gente coloca aqui, como, por exemplo, né, questão da agilidade, a velocidade na comunicação. Um documento mantido de forma digital, ele é muito mais rápido na forma de compartilhar, de visualizar e de acessar as informações do que um documento físico que a gente precisa ter o documento em mãos. Tá? A questão da confiabilidade também é muito importante, né? Pô, todos sabem que documento físico ele está sempre sujeito a sinistros, né? Sejam eles das mais diversas formas. Também uma coisa muito importante é a questão da preocupação ambiental, né? Gestão sustentável é uma tendência cada vez mais importante no mercado e todos têm visto isso hoje no dia a dia, tá? E um dos pontos mais importantes da questão da eliminação no papel é a segurança, né? Papel, por mais que a gente mantenha um controle de acesso, né, assim, ao meio físico, né, um controle de acesso a um documento digital, ele pode implementar uma série de artifícios, como controle de quem acessa, regras de acesso, auditoria, e cada vez mais importante nessa questão que a gente tem hoje com a LGPD. E um ponto muito importante é assim, como a gente começa a questão da eliminação de um documento físico numa organização, né? Existe uma série de passos e depende muito de organização para organização. A gente vai citar alguns itens aqui que a gente considera importante e que nós, como uma empresa de gestão de documentação, a gente tem visto no mercado, tá? Que o primeiro passo é fazer um levantamento completo da documentação física da empresa, né? A gente mapear tudo aquilo que a gente tem hoje de documento físico dentro de uma organização, né? Os contratos, relatórios, documentos fiscais, enfim, tudo aquilo que a gente tem em papel, tanto em legado, né, como histórico, como aquilo que a gente tem no dia a dia, processos que são realizados hoje com documentos de papel. Esse primeiro passo é fazer todo esse mapeamento, esse levantamento, né? E com esse Alan, mapeamento, né? Opa, pode falar, professor. é muito comum, né, a gente abordar nos dias de hoje situações onde a empresa tem lá o seu estoque físico de documento, tem o seu estoque parcial de documento lá no setor, né? Tem alguma coisa no Windows, em pastas do Windows já digital, algumas coisas que entram já em formato digital, fazendo com que o documento já nasça digital. Então, hoje esse mundo, né, do documento ele tomou uma proporção
em todos esses segmentos de uma forma importante. E a ideia aqui nesse webinar é a gente ter claro que o mundo, né, o mundo de documentação é este, tá? Embora muitas vezes a gente vai encontrar uma empresa que só tenha papel ou uma empresa que tenha esse mix todo de alternativas e de acervos documentais dos mais diversos tipos e modelos. Perfeito. E assim, né? E é importante quando a gente faz esse levantamento, né? Porque com esse levantamento do documento físico, a gente cria as oportunidades, tá, para digitalização, né? Ou seja, a gente mapeando, a gente consegue ver aquilo que pode ser migrado para um sistema de documentação digital, né? Então, dessa forma, a gente estrutura esses documentos em hierarquia, segmentação, para a gente poder facilitar o acesso a esse documento no futuro, né? E também esse levantamento e mapeamento, ele permite a gente identificar e migrar de forma segura o documento para que esse documento já seja gerado de forma digital. Como, por exemplo, a gente tem, assim, hoje a gente mapeia e verifica que existe um documento que ele é hoje em forma de física, papel. E esse levantamento a gente pode verificar e dar aquele start do tipo assim, poxa, esse documento ele poderia já nascer digital. Claro, não são todos os documentos que a gente pode fazer isso, mas esse levantamento nos permite identificar daqui a pouco uma situação de um documento que hoje ele é físico e ele, poxa, esse documento podia já nascer digital de forma que eu não precisaria nem ter esse documento físico no seu nascimento, né? Então, novamente, tá, pessoal, se a gente frisa isso aqui, colocamos esse slide aqui, que é importante falar assim, ó, que é importante pensar para que aquele documento ele já nasça de forma digital, né? Tudo que aquilo que hoje eu tenho em papel, não estou falando aqui de histórico, mas daquele documento que hoje em dia ele é gerado de forma de papel, a gente tentar ver formas de implementar que ele nasça digital, né? Isso é super importante. Mas, ok, o documento físico, né, que já existe, estamos falando daquele legado, ou aquele documento que realmente ele não pode nascer de forma digital, né? Como é que a gente trata essa questão? E aí a gente coloca aqui, né, que assim é implementar, né, basicamente, tá, pessoal, fazer um processo correto de implementação de um processo digital, de digitalização. O que a gente quer dizer com isso, tá? Porque assim, só digitalizar o documento talvez não nos permita realizar o descarte físico, que às vezes eu acho que a grande parte das organizações que a gente vê nos nossos clientes é um dos principais objetivos, né? Não só a questão de agilidade, não só a questão de segurança LGPD, um ponto importante é fazer o descarte, é não ter aquele documento, não ter aquele espaço ocupado dentro da organização que precisa ter para armazenar o documento físico, tá? Por isso que o processo de digitalização tem que ser muito bem pensado, porque para a gente fazer esse descarte, né, existe uma série de regras, uma série de artefatos e requisitos para que o documento digital ele tenha uma validade jurídica, ou seja, a gente possa fazer o descarte físico do mesmo. E aí vem uma questão muito importante, né, que é justamente o que a gente estava comentando antes, né? E a gente vê em todos os nossos clientes, em todas as organizações, que é, poxa, a gente pode realmente descartar o documento físico? A gente pode realmente fazer o descarte desse documento e manter somente o digital, tá? E eu acho que é um ponto importante também a gente falar aqui, tá, pessoal, que a gente não existe uma bala de prata, tá? Nós aqui da Redimagem, do Liquid, a gente é uma empresa de tecnologia e nós não somos uma empresa de advocacia, né? Então, assim, existe uma série de... A gente vai falar um pouco sobre a questão do descarte aqui, do que a gente tem visto no mercado, que a gente tem visto nos nossos clientes, o know-how que a gente possui já de muito tempo, de uma empresa de gestão de documentação, tá? Mas a gente coloca esses pontos como uma empresa de tecnologia, tá? E a gente vai colocar a seguir alguns artefatos que a gente comenta sobre essa questão legal, né, da questão do descarte do documento físico, transformado somente no documento digital. Então, assim, a gente vai citar algumas leis aqui, alguns itens que dão embasamento, tá, a essa questão do descarte do documento físico.
A gente tem essa lei a 13.874 de 2019, tá? Que ela basicamente fala da questão do direito do documento digital, né? Que ela, assim, a gente não vai ler aqui a lei em si, mas falar sobre alguns itens, como, por exemplo, né, o que ela frisa essa lei? São direitos, né, do arquivamento por meio de microfilme ou por meio digital, claro, através de técnicas e requisitos, onde esse documento digital ele se equipara ao físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Ou seja, essa lei principalmente ela foca na questão de dizer, olha, o documento digital ele tem um valor legal para qualquer ato jurídico. Então, ou seja, essa lei dá embasamento para que o documento digital tenha valor jurídico. Claro, estabelecido através de técnicas e requisitos estabelecidos. Ela não foca nessas técnicas e requisitos. E também a gente tem a lei, a 12.682 de 2012. Tá? O que ela fala principalmente nessa lei? Tá? Ela fala assim, basicamente, que constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos, tá? O original pode ser excluído, ressalvos de valor histórico. Ou seja, a lei anterior ela diz que o documento digital tem valor jurídico. Essa lei que foi adicionada redações a ela, essa lei de 2012, ela nos dá a garantia de que a gente pode excluir o original, desde que os termos estabelecidos. Mas, novamente, não fala nos termos, né? E aí, né, professor, a gente pode comentar assim que existia até uma, não vou dizer uma certa confusão, mas existia uma certa, não existia um regramento específico sobre como, ok, posso descartar, o documento digital tem validade, mas como eu devo digitalizar? Quais artefatos, quais são os requisitos que eu tenho que manter essa documentação? Nesse período todo, né, é bom lembrar que, né, enfim, o que existia do ponto de vista de legislação era, né, fundamentalmente esses dois pontos, com um ou outro mais específico, né? Mas o que que acontecia, né? E o que que acontece ainda hoje, tá? As instituições, como, por exemplo, os conselhos federais, né, de enfermagem, de odontologia, de medicina, de contabilidade, de administração, começaram, um a regrar o processo de eliminação do documento físico. Tá? E isso gerou uma certa confusão, né, nesse cenário. Né? Como é que eu elimino o documento físico? Tá? E acabou deixando um pouco isso inseguro, né? Essa mecânica toda insegurança, né? Porque sempre fica aquela pergunta, né? E agora? Eu só tenho documento físico. É isso mesmo? Posso fazer? Né? Algumas empresas são mais otimistas em relação a isso, mais inovadoras, quem sabe, e vão para uma mecânica totalmente digital. Outras têm um pensamento um pouco diferente e vão numa mecânica mista. E outras vão numa mecânica absolutamente documental ainda, do ponto de vista do documento físico, embora ainda tenha dispositivos bastante digitais, né? Quer seja digitalizados ou quer seja de origem já digital do documento, e conseguem conviver com isso tudo. Mas, ultimamente, esse até é o motivo pelo qual a gente está proporcionando esse webinar, essa discussão aqui, essa interação, né, onde eu e o Alan aqui dialogamos sobre isso e logo ali na frente a gente abre e conversa um pouquinho, tá? É Isso, e basicamente, até, tá? professor, Mostrar a confusão, né, que se teve, um período enorme de tempo, né? Hoje eu tenho 66 anos, comecei nisso lá com 30 anos e tal, enfim, essa confusão é de 30 anos aproximadamente, ou mais. e tu E até citou, parece. né, professor, tu citou, que acho que tinha comentado, a questão do Conselho Federal de Odontologia, né, que também tinha feito essa questão
do descarte, né? Tinha feito seu próprio, Então digamos, seu vejam assim, próprio né, regramento, né? num segmento muito próximo de saúde, assim, o Conselho Federal de Odontologia disciplina lá, já há muito tempo atrás, que o prontuário, né, do dentista ali pode ser eliminado, né, através de um certificado digital. Eu não conheço esse regramento deles exatamente, mas com um certificador digital lá, possivelmente. Já o de medicina com algumas situações mais detalhadas e tal, e não sendo tão inovador, digamos, quanto o de odontologia, tá? O que mudou, né, no cenário a partir de uma nova legislação que o Alan já aborda aí. Exatamente, pessoal. Bom, então, como a gente comentou, tem essas duas leis, né? Essa de 2019 e as redações que foram adicionadas à de 2012. Então, para tentar resolver essa questão, e junto veio também a questão, eu acho que é importante colocar, a questão da pandemia, que acelerou essa questão, e nós tivemos todos essa questão do afastamento, né? E aí a questão de cada vez mais utilizar documentos digitais, veio o tal do decreto 10.278 de 2020, que é conhecido por várias empresas, a gente vê no mercado de todas as empresas comentando sobre isso para empresas que trabalham com documentação digital, né? E basicamente o que esse decreto tem de tão especial, né? O que esse decreto tem de tão especial é que nas outras duas leis, como a gente pôde falar ali, não se falava muito a respeito das técnicas e requisitos estabelecidos. Esse decreto veio para, digamos, implementar, ok, os documentos digitais têm que ter estes requisitos e essa técnica de digitalização para que a gente possa ter uma validade 100% legal de um documento digitalizado. Basicamente, esse decreto ele veio para nos dar a forma com que a gente faz essa digitalização. A gente não vai, novamente, nós somos uma empresa de tecnologia, tá? Nós não vamos entrar a fundo aqui dentro desses requisitos, mas a gente vai só citar alguns como exemplo, tá? Por exemplo, questão do tipo de arquivo, se é um PDF-A, que essa digitalização tenha 300 dpi, que os documentos que são digitalizados em preto e branco, eles tenham tons de cinza, ou que eles sejam coloridos. Tem uma série de metadados que a gente precisa anexar ao documento, né? Que é o local da digitalização, o responsável por aquela digitalização, o autor, o prazo de guarda daquele documento digital. Novamente, como o professor comentou, a questão da certificação digital, né? Utilizando o ICP Brasil, né? Que é o Instituto das Chaves Públicas do Brasil, né? Que mantém os certificados digitais. E a questão das regras de digitalização, né, que mantenham, claro, a integridade, confiabilidade, a rastreabilidade, muito ligada aqui à questão da LGPD, né, e a questão da qualidade da imagem também, né? Então, assim, esse decreto, ele vem basicamente nos dar, ok, essa é a técnica e esses são os requisitos necessários para a gente poder fazer o descarte do documento, né, nos dando os artefatos que a gente faz essa digitalização de documentos. E aí a questão, assim, o decreto nos dá realmente o direito de descartar? Sim. Porém, a gente só vai trazer um ponto aqui que eu acho que é interessante falar, que na questão da administração pública federal, tá, esse decreto ele entra um pouco em conflito com a lei de 2012, tá? Porque ele não, para a administração pública federal, eles têm uma espécie de um regramento além do decreto, tá? Para poder fazer o descarte. Claro, nós estamos falando aqui de descarte, tá? De documento físico. Então, assim, que os registros aqui, a gente só colocou citando aqui os registros públicos originais, portanto, em suporte físico, mesmo que digitalizados, devem ser preservados conforme os dispositivos legais pertinentes. Isso aqui está muito ligado à administração pública federal, né? Até a gente cita aqui, tá? Que essa tá muito, tem que seguir um rol de procedimentos atrelado à lei, uma lei de 91, para vocês terem uma ideia, né? Que é a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados de Pessoas Jurídicas, tá? Então a gente só coloca esse ponto aqui que acho que é importante frisar, tá? Nessa questão do descarte
na administração pública federal ele tem um regramento além do decreto, né? Ele não pode só descartar o documento físico baseando-se somente no decreto. Mas, para as pessoas jurídicas e de direito privado, que eu acho que é a grande maioria aqui dos nossos convidados aqui que estão vendo esse webinar, tá? Sim, nós podemos fazer o descarte, tá, dos documentos, isso é o que está estabelecido. Essa eliminação, claro, ela é facultativa, tá? E, claro, a gente só não pode descartar aqueles documentos que possuem valor histórico, né? Só que esses documentos a gente pode descartar desde que seguido e cumpridos os critérios técnicos do decreto. Só que, novamente, pessoal, acho que o professor também pode dar uma palavra aqui, que é assim, ó, o que nós, como uma empresa de gestão de documentação, recomendamos e colocamos no mercado? Novamente, nós somos uma empresa de tecnologia. A gente sempre fala assim, poxa, posso descartar? A gente, ok, teoricamente você pode, nós temos aqui a lei, temos o decreto, mas a gente sempre fala para as empresas consultar o seu próprio departamento jurídico, porque pode ter alguma situação que, olha, o departamento jurídico acha necessário manter ainda o documento físico por um motivo A, B ou C. Né, professor? Acho que é importante colocar esse ponto aqui, né? Essa é uma decisão de cunho naturalmente jurídico, né? Então, o que a gente coloca muitas vezes, e dezenas de pessoas me perguntam isso a todo tempo, é que essa mecânica ela não é tecnológica na sua essência, embora a tecnologia esteja na base desse processo todo nesse momento tecnológico que vivemos, tá? Ou seja, a pandemia nos estabeleceu uma mecânica que numa sexta-feira, em termos de Brasil, né, nós paramos, lá em março de 2020. Paramos e, né, todas as empresas tiveram que montar as suas estratégias, e o que eu percebi é que, do ponto de vista dos sistemas de gestão, o mundo empresarial continuou rodando, né? Os sistemas de gestão respondendo às informações do dia a dia, do cotidiano das empresas, alguns com mais facilidade, outros com menos e tal. Mas ao se deparar com a mecânica de ter exclusivamente o documento físico, digamos, puxa, eu tenho isso, tenho aquilo, estou lá no home office, mas cadê meus documentos? Help, me ajudem, preciso dos documentos. Então, esse mercado aqueceu completamente, as empresas se deram conta, né, de que precisavam ter uma dinâmica, uma política um pouco mais próxima do digital do que esse mundo, tá? E assim que vem rodando, o mundo dos hospitais, por exemplo, tem convertido, né, os seus acervos papel, né, enfim, por digitais, né? Alguns até já tinham digital disso, já de muitos anos, assim, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí, né? Então, lá dentro eu tenho PDF, eu tenho TIFF, eu tenho JPEG, e como é que eu me ajusto à mecânica desse decreto que estabelece PDF A1, tá? Então, se montou procedimentos, rotinas, processos e tal, que procurasse, então, ajustar esses acertos. Toca E a lá. gente tem visto, né, professor, a gente tem visto até, tu falou, citou os hospitais, tá, pessoal? A gente tem visto muitos hospitais que estão já fazendo a exclusão dos documentos físicos, né, principalmente dos legados muito mais antigos e tal. A gente tem visto, então, as empresas elas estão se movendo e tem, claro, com embasamento dos seus no seu departamento jurídico, os hospitais têm comitês, né, professor, que fazem essa avaliação, que fazem toda essa questão, Uhum. todo hospital tem que ter um comitê para a questão da documentação física, então tem sido esse movimento que a gente tem visto no mercado da exclusão do documento físico, né, e cada vez as empresas tornando os processos, até tem vários hospitais no qual os documentos já nascem, os prontuários já nascem de forma digital, né, que a gente citou lá no começo dessa apresentação, com validade jurídica, 100%, tudo ok, né? Então, a gente tem visto essa questão, também documentos fiscais de algumas empresas têm passado por esse processo também, né? E bueno, Dentro pessoal, dessa assim, ó, mecânica, né, assim, da migração do físico para o digital,
Hoje um documento, quando a gente olha um documento, que informação eu tenho ali, né? O documento, quando é mais antigo, essa informação não está presente em sistemas de gestão. Mas o documento, embora papel sendo um documento mais moderno, digamos assim, mais contemporâneo, ele já passa a ter. Você pega uma nota fiscal hoje, se você quiser, tem ali, mesmo ela em papel, tem um código de barras e muitas vezes tem toda a informação da nota fiscal ali, né? Inclusive os seus itens, valores, impostos e tal, né? E, bom, isso já está presente em sistema de gestão. Então, no processo da indexação, isso é um elemento super importante, né? Porque você consegue manter alinhado os metadados, né? A integridade da informação da indexação dos documentos de uma forma totalmente integrada com os sistemas de gestão atual. Ou seja, muitos campos de indexação, né, que os usuários usam hoje para modelos digitais de fichas de indexação já são capturados diretamente no sistema de gestão, qualificando a parte da indexação do documento. E isso é um diferencial importante dentro do processo de encontrar um documento. Perfeito. E até assim, né, pessoal? A gente agora falou um pouco dessa questão da lei, da importância, quais são os embasamentos, digamos, jurídicos para a questão da eliminação do papel. A gente lá no começo falou um pouco de processo, né, de mapeamento, de documentação física dentro de uma empresa, por que os motivos, né, para a eliminação de um documento físico, as vantagens que existem. Mas a gente não pode deixar de falar também de, ok, a gente fez toda a digitalização, temos todos os nossos documentos de forma digital, mas como é que a gente armazena esse documento digital? Como é que a gente trata esse documento? Porque da mesma forma que um documento físico, a gente tem toda a questão de cuidados, de acesso, de segurança, de sinistros que também acontecem no meio digital. Tá? E a importância de ter um sistema de gestão de documentação, né? A gente precisa, quando a gente trata um volume, assim, a gente poderia dizer, ok, transformei todos os meus documentos da minha organização em meio digital e armazeno num file system, seja num sistema operacional, como Windows, um Linux, ou jogo eles num repositório, seja ele um repositório na nuvem, como um Google Drive, alguma coisa assim. Tenho meus documentos digitais, mas a gente, quando tem os documentos digitais, a gente também tem uma série de que a gente quer controlar, como controle de acesso, como rastreabilidade, como para a gente ter uma auditoria, principalmente questões de LGPD, caso um documento tenha uma informação relevante, quem pode acessar esse documento ou não. E nesse ponto eu gostaria de que o professor falasse um pouco sobre a importância de um sistema de gestão de documentação, visto que, como o professor disse, ele já está há muitos anos nessa área e já trabalha também com essa questão da gestão de documentação, né, dos sistemas de gestão de documentação. Algumas das coisas, né, que eu coloco aqui são, digamos assim, algumas coisas são tecnológicas, tá? Mas algumas coisas são crenças, tá? Eu tenho crença hoje de que qualquer sistema na mecânica assim da facilidade de uso, ele é bem melhor do que um sistema complexo onde a gente tem que, né, fazendo uma analogia aí com o nosso Microsoft Office, por exemplo, né? Quantas funções a gente conhece do Word efetivamente para poder gerar um bom documento digital? Talvez baste conhecer 10% do Word para poder fazer um documento, né, digital sem grandes problemas. Então, essa é uma mecânica, tá? A facilidade do uso. A outra é um fundamento básico que o Liquid, né, o nome da nossa ferramenta de gestão digital, sempre teve, desde a sua origem lá, 20, 24 anos aí, na mecânica de pasta, né? O que é uma pasta, o que é uma subpasta e o que é a ficha que está associada a essa subpasta. Então, esta é uma facilidade que não é dita só por mim, é dita por vários dos nossos clientes, onde você consegue fazer um mapeamento da organização, da empresa como um todo, departamento por departamento, ou até mesmo simultaneamente, e possa fazer com que você tenha
naquela mecânica de pastas digitais, né, numa estrutura muito parecida com o file system, né, com as pastinhas do Windows, que você tenha isso associado aos departamentos e a mecânica como cada departamento se estrutura na sua documentação, com armários, gavetas e coisas do gênero, né? Então, esta é uma facilidade que nós julgamos importantes, porque quando a pessoa está com o mouse na mão navegando, ela se sente um pouco mais confortável ao enxergar uma estrutura digital que se aproxima à cultura organizacional. Sim, documentação é também cultura organizacional. O outro aspecto, né, que eu já abordei aqui, a facilidade do uso, que você consiga via mouse, né, poder chegar lá na gaveta tal, abrir a gaveta e pegar o documento. Mas muitas vezes a quantidade de funcionários ou a quantidade de documentos é tão grande que você precisa de uma lupinha, né, e clicar na lupa e aqui na ficha eu quero buscar o nome da pessoa, quero buscar o nome Vitus, quero buscar o CPF, o RG, enfim, todos aqueles metadados que no dia a dia aí a gente costuma trabalhar, tá? O processo de instalação, né, de início disso, então a gente tem que ter a habilidade de poder olhar para o físico, de poder olhar para o file system, de poder olhar até mesmo para um sistema, digamos, jurídico. Estou citando jurídico aqui como exemplo apenas, né? E lá no sistema jurídico, então, tem toda a documentação processual. Será que é lá que ela tem que ficar? Ou será que é numa estrutura de armário digital muito voltada para a mecânica de guarda de documento digital, tá? Que é o que a gente que é o que a gente defende, que é o que a gente acredita, tá? Até complementando, né, professora, fazendo uma pausa, só um item que eu acho importante comentar, que o professor citou aí, no caso, os sistemas, um sistema, por exemplo, de um sistema jurídico, como o professor comentou, né? Então, assim, quando tu tem um sistema de gestão de documentação, tu coloca toda a documentação da organização dentro de um só local, tá? Então, às vezes, tu, por exemplo, tu tem alguém de um outro setor precisa acessar um documento do setor jurídico, você tem que conceder acesso a esse sistema jurídico, a pessoa tem que saber como funciona esse sistema jurídico, em vez de ter um sistema que utiliza toda a organização de documentação de uma organização em um só local. Sem contar que, às vezes, os sistemas específicos, pode ser um sistema fiscal, um sistema jurídico, ele daqui a pouco tem a documentação ali dentro, tem seus processos, seus arquivos em PDF e tudo, mas falta, por exemplo, uma questão relacionada a controle de acesso, a questão de LGPD, a questão de artefatos de trilha de acesso, de quem acessou aquele documento, de temporalidade. Então, às vezes, um sistema ele tem os seus próprios documentos, mas ele não é um gestor de documentação, ele somente é um sistema específico, um RP, feito por um determinado fim, que possui seus documentos ali dentro. Só que citar esse ponto que eu acho que é importante, a gente vê muito isso na questão dos nossos clientes também. Como o decreto abordou ali a mecânica da assinatura digital, né? Então, hoje, o Liquid ele tem a mecânica da assinatura digital inserida dentro dele, né? Com um botão lá, assinador, né? E esse botão tem N recursos lá de, de, de desenvolver o processo de assinatura digital, facilitando a vida do usuário, tá? E a gente acha que isso é super importante ficar por dentro da aplicação, porque vem aí aquele conceito de facilidade. Facilita a vida do usuário assim proceder, tá? Os aspectos da LGPD, enfim, tá? A gente tomou cuidado disso, né? E eu acho que E, como elemento final, até para a gente poder se encaminhando aqui para a conclusão, né, o aspecto cloud ou o aspecto on-premise, tá? Com todo respeito, assim, a mecânica das empresas em, em, em trabalhar cloud ou trabalhar on-premise, tá? O mundo se movimenta para uma mecânica, uma tendência cloud, de uma forma acelerada, de uma forma forte. O que a gente fez? Nós tínhamos uma aplicação, né,
com um código já de 20 e poucos anos, né? A gente tem clientes que passaram por toda essa mudança tecnológica, e há cerca de 5 anos atrás, então, a gente definiu, desenvolveu um novo código, totalmente web e tal, e colocamos ali, estudamos ali as 3 plataformas mais importantes mundialmente, né? Que é a Amazon, a AWS, a Microsoft com o Azure e o Google, tá? E escolhemos aquela que tivesse qual aspecto, qual a coisa mais importante no cloud para nós? Para nós, né, Liquid, segurança. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você está em cloud e que você guarda lá centenas, dezenas e muitas vezes milhões de documentos num cloud, tá? A responsabilidade disso é nossa. Tá? E aí a gente tem que ter esse respaldo de segurança. Tá? Eu acho Eu acho importante, né, que é professor? isso. Não sei se tu tens alguma coisa aí, Alan. Eu só ia falar 2 pontos que eu acho que é importante o pessoal também entender, tá? O senhor falou sobre a questão da assinatura ali, da certificação digital, que os sistemas de gestão também, eles, de documentos, eles têm algumas facilidades, né? Porque a gente vê muitos casos de clientes que têm um acervo enorme de documentos físicos e, baseado na lei, resolvem, ok, vamos eliminar, vamos aproveitar esse espaço. Só que tem toda aquela questão do decreto que precisa certificar, e a gente às vezes pega clientes que tem lá digitalizar 100 mil documentos, 150 mil, poxa, eu preciso acessar um a um para assinar, para certificar, e aí alguns sistemas de gestão, como o próprio Liquid, eles fazem assinaturas em lote, certificações em lote, isso facilita muito o processo, né? Porque às vezes também fazer essa digitalização, tirar esse documento do físico para o digital também pode acarretar uma carga enorme de trabalho nesse primeiro momento para poder validar o documento e fazer a eliminação do físico. E outra coisa que o professor comentou, nessa questão da cloud, que eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente tem visto, assim, o professor falou, a gente tem uma série de clientes e é uma dúvida de todos, do tipo assim, poxa, tem todos os documentos da minha empresa, às vezes milhões de documentos, poxa, eu vou entregar tudo para a cloud, né? Não vai estar mais comigo aqui dentro da minha empresa, dentro do meu servidor, dentro do meu controle, né? Mas a gente tem visto esse movimento e a gente recomenda cada vez de uma forma mais forte a utilização de cloud nesse contexto, porque é importante, a gente vê a questão do sinistro, né? Eu comentei lá no início a questão do sinistro no papel, mas e o sinistro do digital? A gente tem cada vez visto mais essa questão de, em todos os noticiários vocês podem ver a questão de empresas, tanto federais como privadas, a questão de ransomwares, de ataques, de vazamento de dados, bom, a questão da LGPD, super importante essa questão, e como o professor falou, a gente fez todo um estudo, a gente fez toda uma análise, a gente cercou de todos os artefatos para a gente, porque nós, como Redmage, principalmente nessa questão da LGPD, do Liquid, toda a responsabilidade fica com a gente, né? E hoje a gente está quantos anos, professor, no cloud? Já uns 3 anos, quase 4 anos no cloud. 3 anos, se eu não me engano, que a gente está agora utilizando o cloud, tá? E a gente tem oferecido isso para os nossos clientes, a gente tem visto os clientes cada vez mais migrar para isso, e nesses 3 anos a gente nunca teve nenhum incidente, nós cercamos tanto de questões de backup, o cliente não se preocupa mais, né? As empresas que têm aderido a essa questão, elas não se preocupam mais em manter backups, em manter... Tudo isso é responsabilidade da empresa que faz essa gestão. Essa responsabilidade fica toda com a empresa. A empresa que consome só utiliza aquele serviço. E isso Muitas vezes, né, é uma tendência, né? muitas vezes as empresas querem até fazer um teste em cloud, né? E tem receio, por onde que eu começo, né? Qual é o impacto nas estruturas dos nossos sistemas aqui e tal. E o Liquid é uma boa ferramenta para esse teste, até mesmo do ponto de vista tecnológico, abstraindo aí toda a parte de documentação, arquivo e tal, uma coisa eminentemente tecnológica, tá? Por quê? Porque os impactos de relacionamento com outros sistemas de gestão são pequenos dentro do Liquid, né? Se a gente olhar para a organização como um todo,
para TI como um todo, para software como um todo de uma organização. Então, dá para fazer um teste legal ali, né? E performar bem. Hoje, só para dar um dado legal para vocês, assim, a gente já está aí com cerca de 55%, 60% da nossa base de clientes já migradas para cloud, já trabalhando em cloud, tá? E a nossa expectativa é que até o final do primeiro semestre do ano que vem a gente consiga chegar próximo aí de 100%, quiçá até 100%. Essa é a nossa ideia. E um detalhezinho até para a gente encerrar, né, porque nós estamos atingindo aí os 40 minutos, não queremos ultrapassar disso. O Alan foi super inglês aqui, começou lá às 11h04, então vamos ser ingleses também no encerramento, pelo menos dessa parte aqui, tá? A questão das APIs, tá? A gente começou a ser muito demandado, a gente sempre se caracterizou por ser uma empresa integradora, né, com sistemas. Então, a gente criou uma biblioteca de APIs que basicamente atende a todos os requisitos dentro do Liquid. Quer fazer uma assinatura digital fora? Tem API. Quer jogar um documento dentro do Liquid sem passar por, né, por aquele PDF lá do contra-cheque lá da folha de pagamento? Quer jogar direto do Liquid? Joga. Tá? Então, tem aspectos aí muito legais, uma documentação de API completa, inteligente, mostrando o exemplo de fonte, como é que faz a chamada, um aspecto assim super seguro e muito legal e de qualidade. Perfeito. Pessoal, a gente está se encaminhando aí para o final, né? Então, a gente gostaria de saber nesse momento, né? Abrir aí para dúvidas, perguntas, aquilo que a gente possa, talvez, tirar de dúvidas sobre essa questão que a gente conversou nesse webinar, tá? Se alguém tiver uma questão, queira colocar aqui, a gente está, nesses últimos minutos aí, à disposição para qualquer pergunta que seja relevante para a gente colocar aqui nesse contexto dessa conversa. Então, uns minutos aí, se alguém quisesse manifestar. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou fazer o inverso, eu vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se a Isara está aí nos ouvindo, imagino que sim, a Isara é responsável por toda a estrutura de documentação do Esporte Clube Internacional, e esses tempos aí ela fez um webinar e eu não pude participar e eu queria fazer uma pergunta para ela naquele momento. Não sei, Zara, tu está aí presente? Quem é que Oi, pode bom dia, liberar lá o... tô aqui. Tá. E Zara, assim, ó, com a liberdade que a gente tem, nós nos conhecemos há muitos anos e tal. E Zara, qual é o teu maior medo como gestora de documentação de um dos maiores clubes, né, do mundo, né? Com toda a documentação e com todo o acervo que tu tens já digital lá, qual é o teu maior medo em eliminar o físico? No nosso caso, não é um medo, tem algum respeito a algumas coisas que são considerados históricos. São os documentos históricos que são da atividade fim do clube. Todos os documentos Uhum, de atividade fim, eles permanecem por uma questão histórica, que a gente faz o trabalho junto ao museu e a própria biblioteca e o arquivo histórico. uhum, O medo do administrativo, a gente não tem muito. O que a gente tem são questões de custos. Na verdade, aonde essas coisas elas acabam batendo é no custo, né, benefício de digitalizar uma grande quantidade de documentos, e deixar na nuvem e ter também o custo dessa guarda, porque ela também tem um custo. Então, na uhum. verdade, acaba ficando nessa área assim, de custo-benefício. Legal. Perfeito. Yara, desculpa, a gente nem tinha combinado isso, né? Mas é uma pergunta que faz algum tempo que eu quero te fazer e eu aproveitei a oportunidade aqui e te fiz. Espero ter respondido, né, dentro do que tu esperavas. Sim, sim. Uhum. Legal, obrigado. Nada. Bom, pessoal, acho que é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa aqui, a gente está, acho que esse último minuto, senão a gente já vai se encaminhar aqui para o final já desse webinar. A gente agradece aí também, pessoal, né, que esteve participando, a gente está à disposição, tem o nosso contato lá, acho que vocês, alguns receberam o convite via
via LinkedIn. Eu acho que não tem que ver com o nosso pessoal que montou lá essa parte. Eu acho que a gente pode enviar também para os que estão aqui participando os nossos contatos, caso vocês também queiram marcar uma calma conversa para tentar entender alguma coisa que de repente não ficou muito clara aqui, sejam pessoas, como o professor comentou, que são nossos clientes aqui já, ou que não são, tá? A gente está também aberto à disposição para tirar essas dúvidas aí. E acho que é isso, né? O professor quer falar alguma coisa aí, mas para Não, finalizar? agradecer também aí em nome da empresa, né, a presença de todos, legal. Acho que nós vamos gerar a partir aí desse webinar um link aí gravando essa informação toda, tá? Quem quiser é só demandar aí que a gente passa. E a equipe toda está aí à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade em ligar, passar e-mail e tal. Alan, Vitor, Marcelo, Alexandre, tá? O Arthur, enfim, tá? Todo o time aí que vocês tanto demandam aí no dia a dia, tá? Um abraço a todos, obrigado aí, uma boa semana aí para vocês.